ele me entregou os papéis na frente de 40 pessoas. A sogra riu alto, como se fosse a melhor piada da noite. O guardanapo tremeu entre os dedos dele. O envelope branco, pesado de intenção, parecia brilhar sob a luz das velas. Alguém abriu um sorriso satisfeito. Alguém limpou o vinho do queixo, como se já soubesse que eu iria pagar por tudo, inclusive pela humilhação. Era Natal na Waverly House, e a casa cheirava a pinho e cera de velas queimadas. As paredes históricas guardavam quadros que narravam gerações de vantagens. No centro, uma mesa longa estendida como um tribunal familiar. Eu senti o ar denso com o tilintar de talheres e o hábito antigo daquela família. A certeza de que qualquer desordem poderia, em última instância, ser paga com um olhar de desprezo. Gordon abriu um sorriso que mais parecia uma guilhotina. Spencer deixou o envelope sobre o prato, como quem planta uma bandeira. Não olhou para mim. A voz dele tinha a frieza limpa, a que eu me acostumara nos últimos meses, sempre educada, sempre distante. Celeste riu. Beatrice cochichou. Meissane inclinou a cabeça num gesto de pena afiado. Alguns convidados fingiram não ver. Outros viram e aproveitaram o momento para provar que existiam. Eu não gritei, não me ajoelhei, não implorei. Respirei, contando a madeira descurecida que enfeitava a mesa menos os veios, o verniz que havia guardado por tanto tempo nas minhas mãos. Quando me casei, pensei que estava entrando numa casa. Apaixonada pelos móveis que eu restaurava, imaginei que a vida seria como uma peça remendável, um objeto que se devolve à sua boa aparência com paciência e tempo. 4 anos depois, percebi que certas coisas não se consertam com lixa fina. Se o encaixe está quebrado, é preciso tirar peças soltas, reestabelecer a estrutura. Eles achavam que meu silêncio era fraqueza. Não sabiam do cofre no meu bolso. Se você gosta de histórias em que a justiça encontra seu caminho, fica até o final. Essa noite ainda tem uma virada que muda tudo. Quando eu disse cofre, não falo de dinheiro escondido em casa. Falo de instrumentos, papéis e de uma chave que não cabe em fechaduras comuns. Falo do cartão preto que minha tia Lelanar me deixara. Falo da carta dentro do envelope selado, menos a mesma que eu li 3 vezes antes de guardar de novo, com cuidado quase ritual. Ela tinha me ensinado, com suas mãos manchadas de óleo e verniz, que propriedade é também memória. Nunca entregue sua história na pressa. Ela escrevera em sua caligrafia apertada. Transparência. Violet. Sempre aponte o que é seu. Conheci Spencer no dia em que eu equilibrei 2 pernas de uma mesa Luís XV na venda de uma propriedade. Ele olhou para o trabalho com o tipo de atenção que não se encontra em compradores ocasionais. Comprou a mesa por impulso. Devolveu o resto do dinheiro ainda no carro para que eu mantivesse a peça. Era o começo de uma gentileza que se transformou em casamento e depois aos poucos em um mecanismo sutil de domesticação. Gentileza virou exigência, elogio virou auditoria. O mesmo homem que me ajudara a levantar uma mesa começou a medir minhas decisões como se eu fosse um objeto que precisava de aprovação. Minha profissão, restauradora de móveis, ensinou-me 2 verdades que se tornaram metáforas para a vida. O que está corroído pode ser tratado, mas há sinais que não se consertam com verniz. E a paciência é precisão. Enquanto minhas mãos aprendiam a decapar, enxergar a história sob camadas, aprendi a decapar também a relação. Vi o verniz social que Spencer e sua família aplicavam sobre minhas pequenas falhas e notei que cada camada tampava mais do que a anterior. Onde deveria haver uma junta firme, havia apenas cola mal aplicada. E onde eu acreditava que havia parceria, havia cálculo. Tia Lelanar, Aunt Ellie, para todo mundo que a conhecia bem menos, era uma mulher que não se parecia com as patronices da Waverly. Ela cheirava a estopa solvente e gostava de recitar instruções de lixa como se fossem provérbios. Quando me deixou a carta e o cartão, foi como se passasse adiante uma ferramenta para além do ofício. Uma instrução para restaurar minha própria vida,
caso alguém tentasse apagar a pátina que eu havia construído. Não fale alto demais sobre isso. Ela me avisou num tom que nunca era dramático. Guarde, não para ser vingativa, mas para ter verdade na mão. O postnupcial menos aquele documento, que muitos confundem com uma promessa de confiança. Menos tinha, no meu caso, uma cláusula que eu apenas aprendi a usar mais tarde. Transparência, a ideia era simples, e para os que viviam de aparências, perigosa. Celeste, Gordon e companhia funcionavam com transferências por baixo da mesa. Dívidas, garantias e pequenas manipulações de patrimônio que se ocultavam atrás de sorrisos. A cláusula de transparência exigia que, em caso de separação, todas as movimentações financeiras e garantias fossem expostas e auditadas. Não era uma arma por si só, mas um espelho. E espelhos, quando apontados numa conversa de família, às vezes quebram coisas. Eles acreditavam que figuravam acima da contabilidade das emoções. Spencer acreditou nisso. Houve sinais, jantares em que ele me chamava de artista, mas com um tom que soava mais como rótulo do que como respeito. Convites que eu fazia e eram contestados como restos imprudentes. Contas compartilhadas, cujos detalhes eu não via com clareza, porque sempre me disseram para confiar. Confiança como uma cola que seca em curtos móveis. Algumas semanas antes daquele jantar, eu os ouvi no solário, espiando de uma distância que me permitia escutar sem ser vista. Ouvi Celeste dizer: "Se ela sair, nós nos livramos de uma dívida." Gordon comentou algo sobre redistribuir garantias. Spencer não negou, ficou quieto o suficiente para confirmar. Não digo que ouvi planos concretos ou números muito além de murmúrios. As intenções, no entanto, eram claras. Empurrar para fora a pessoa inconveniente e atribuir a ela a responsabilidade por compromissos que não eram dela. Foi então que comecei a preparar, não no sentido cinematográfico de se ver arrumando armadilhas, mas com a precisão de alguém que sabe que madeira mal colada vai entortar sob carga. Guardei o cartão no bolso do casaco, como se fosse apenas mais um objeto. Mas carregá-lo era também lembrar a carta de Eleanor, reler cada linha e compreender o alcance de um protocolo simples: propriedade, reconhecimento e a possibilidade de provar transparência. Houve um momento em que pensei em partir silenciosamente, ir para um canto do país, retomar encomendas de restauração e desaparecer dos classistas salões da cidade. Seria elegante, talvez, mas eu tinha aprendido a lição da peça bem restaurada. Quando você esconde a falha apenas para fingir que não existe, ela volta com mais força. Preferi enfrentar a honestidade. Preferi a verdade, por mais crua que fosse. Na véspera do Natal, eu deliberadamente escolhi um vestido que não enfatizava riqueza nem pobreza. Um vestido que falava de trabalho e firmeza. Não dava a eles o espetáculo do arrependimento. Não cheguei com uma página de argumentos. Cheguei com a sensação de quem entra em sua oficina e sabe onde cada ferramenta está. Havia, no bolso direito, além do cartão, um pequeno gravador, no qual, dias antes, eu havia registrado conversas. Não para vigiar por prazer, mas para que, se as palavras fossem trocadas em conivência danosa, houvesse um registro. A gravação era um respaldo, assim como a cláusula de transparência do postnup. O jantar começou com as conversas herdadas, fofocas sobre quem vendeu o quê, comentários sobre o mercado e aquele ar de que tudo ali era um clube fechado. Celeste parecia alimentar a noite, como se cada piada beliscasse um destino. Eu me sentei, Spencer ocupou o lugar ao meu lado. Imóvel, como um móvel que já não quer mais função. Quando Gordon falou por cima dos pratos sobre decisões difíceis, num tom que pretendia ser paternal, vi sua mulher aplaudir com um guardanapo. A cena foi uma pintura, a família reunida, os convidados alinhados como figuras emolduradas, e eu no centro, talvez a única parte da imagem que lhes parecia deslocada. Por um momento, a ideia de dialogar cruzou minha mente, pedir, renegociar,
aceitar, mas as negociações são para aqueles que acreditam que o outro tem boa fé. Eles não tinham... O envelope colocado ali por Spencer não era apenas papel, era um gesto público de expulsão, um aviso de que minhas próprias chaves seriam agora lidas como culpa. Era uma tentativa de transferir, não só a mim, mas uma narrativa inteira, que eu era responsável por uma fragilidade que, no fundo, vinha dos mesmos que agora aplaudiam. Quando ele deslizou o envelope, ouvi o tilintar contido de surpresa. Olhei para eles um a um. O rosto de Celeste era um catálogo de sucessos maliciosos. Gordon percorreu a mesa com os olhos, satisfeito por compartilhar a cena. Alguém chamou pelo garçom. Alguém sugeriu, com falso espanto, que eu pegasse meu casaco menos como se o Natal fosse ocasião para expulsões solenes. Eu deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho. O silêncio é como a estopa, capaz de absorver e mostrar manchas, capaz de revelar as condições da madeira. Fiquei em silêncio, observando o espelho do vinho, as gotas na taça, e então, com a calma de quem lixa sem pressa a superfície de uma peça, retirei do bolso o cartão preto que tia Elelanar me dera. Era pesado, liso e parecia absorver a luz. Em cima havia uma inscrição discreta menos, algo como um selo de titularidade, que eu sempre olhara com um respeito que beirava a superstição. O garçom que atendia nossa mesa naquela noite era um rapaz chamado Eli, novo, atento, com olhos que buscavam não ofender pessoas acostumadas a ordenar espaços. Ele circulava com uma bandeja, medindo as expressões dos convidados, aprendendo as maneiras das mesas ricas. Quando meus dedos tocaram a borda do cartão, eu vi em ele a figura do trabalhador que observa o teatro dos que comem com autoridade. Havia nele a mesma tensão que sentira quando, anos atrás, comprei uma peça de mobília numa venda dominical, remorso e uma pequena esperança de que as coisas podiam ser diferentes. Peguei o cartão e chamei Ellie. Ela se aproximou sem alarde. Minha voz era baixa, quase um sussurro onde o fundo de Natal e risadas parecia querer abafar a verdade. Não pedi atenção. Pedi o favor de olhar. Entreguei a ele o cartão e disse palavras precisas, sem ironia. Há um protocolo. Se for acionado, você me confirma com o gerente. Não expliquei o que significava na prática. Não precisava. Havia uma espécie de fé completa agora na materialidade daquele pedaço de plástico e no homem que segurava uma bandeja. Eli olhou para o cartão com uma mistura de curiosidade e apreensão. Não era porque ele entendia o que aquilo implicava. Era porque em seu corpo eu via o efeito que um objeto pode ter numa hierarquia. Ele segurou o cartão como se fosse uma chama. Isso é de propriedade? Perguntou, procurando palavras. Eu apenas balancei a cabeça. Onerki disse, quase sem querer usar uma palavra estrangeira que soava. Naquela noite, como mágica prática, ele engoliu. O gerente, Mr. Renshaw, um homem com postura tão formal que parecia ter sido aparado do mesmo molde que os quadros na parede, ainda não havia se aproximado. Eu observava chegar a passos curtos, preocupado com o protocolo do restaurante mais do que com um drama humano em sua mesa. Quando ele entregou o cartão, eu notei como o rapaz tremeu. Não abertamente, gestos pequenos, como uma colher que cai e você evita que se estilhasse. Havia pânico sincero nos olhos dele. A ideia de lidar com algo que mudaria a ordem da noite parecia lhe causar um medo que ia além do dever. Renshaw pegou o cartão. Ele não era um executor de milagres, mas conhecia o manual do seu estabelecimento. E naquele manual havia uma cláusula, não escrita para o público, talvez menos sobre reconhecimento de titularidade em casos excepcionais. Ele fitou o cartão com a gravidade de quem abre um documento antigo. Posso ver uma identificação, senhora? Perguntou, na formalidade que sempre antecede a confirmação de um fato que irá desafiar um grupo. Mostrei. Ele conferiu. Houve um pequeno diálogo em voz baixa entre ele e o gerente. Palavras como protocolo,
honor key, registro cruzaram a mesa e atingiram os ouvidos da família como pedregulhos. O que antes era um espetáculo de vergonha começou a se transformar. Não porque eu reagira com fúria, mas porque mostrei algo que quebrava o roteiro que eles haviam preparado. Prova material de que minhas ligações com o patrimônio iam além do que assumiam. Eli, que tivera o olhar apavorado, mordeu o lábio. Sua mão tremeu quando voltou o cartão a Renshaw, e uma gota de suor apareceu na sua têmpora. Aquilo foi a primeira fissura pública. Não foi um grande anúncio, não foi um teatro planejado, foi a hesitação de um servidor que percebeu que seu ato pequeno poderia reverter a ordem esperada. Em sua expressão havia remorso e uma centelha de algo que me deu conforto, a possibilidade de que pessoas comuns, quando confrontadas com verdade, possam escolher fazer o que é certo, menos ainda que apenas naquele instante. Renshaw, depois de conferir o que precisava, fez algo que ninguém esperava. Em voz que cortou a sala, disse: há um registro de titularidade neste estabelecimento que confirma a relação com a família Concaide. Preciso de alguns minutos para verificar. A frase soou como um gongo. Convidados ficaram imóveis. Gordon engoliu. Celeste mordeu o lábio até a pele ficar pálida. Spencer corou numa mistura de ódio e pânico. Foi o momento em que compreendi plenamente a natureza da noite. Eles tinham organizado a humilhação pública, com a certeza de que o poder simbólico, menos a expatriação social, a piada, menos lhes pertenceria. Eu, por outro lado, tinha trazido um espelho no bolso, e quando um espelho é colocado diante de gente que vive de praxes obscuras, as lagartas de verniz racham rápido. O silêncio que se seguiu não era discreto. Era um tipo de barulho que pressiona a garganta. O garçom, um jovem que minutos antes servira sobremesas com um sorriso protocolar, agora parecia uma testemunha forçada. Olhei para Spencer. Vi nele, por um segundo, a criança que eu havia amado, menos aquela que ainda não sabia que esconderia dívidas sob o tapete da sala. Vi a decisão que ele tomara e senti a frieza que vinha de cada gesto. Mas vi também o pânico de um homem que, pela primeira vez, entendia que seu gesto público poderia ser público de outra maneira, exposto e revertido. Você sabia? Minha voz saiu baixa, controlada, não acusatória, só factual. Ele não respondeu na hora. Alguns convidados começaram a cochichar, a reorganizar seus talheres em convulsões de etiqueta. Beatriz tentou rir, mas o som saiu como quem tenta secar um vidro molhado, nervoso e inútil. Renshaw voltou com opiniões técnicas e formalidade, confirmando que o restaurante seguia procedimentos de identificação em casos de titularidade comprovada. Não há necessidade de fórmulas legais aqui. Aquilo que importava era o efeito. Minha mão estava imóvel sobre a mesa, uma característica minha que muitos interpretavam como indiferença. Eu não era indiferente, era deliberada. Havia, naquela noite, uma clareza que eu buscara. A chance de expor não só a tentativa de me empurrar para fora, mas a arquitetura do gesto deles, menos como organizavam dívidas, como tentavam transferir responsabilidades. A reação pública foi instantânea. Convidados trocaram olhares que variavam entre curiosidade e medo de se envolver. Alguns foram cruéis demais para abandonar a postura. É melhor conversar agora, sugeriu alguém que sempre preferia conversas vantajosas. Gordon, por sua vez, tartamudeou, e no rosto dele vi a tentativa de reescrever o roteiro em favor próprio. Spencer tentou, por fim, um gesto. Palavras rápidas, justificativas programadas. Violet, não precisa ser assim, disse ele, como se o jantar fosse um mal-entendido. A mesma voz que me tornara pequena tentou agora consertar frente à plateia, mas havia uma mudança que nem o calor de dezenas de velas podia reverter. O simples reconhecimento de que eu possuía um vínculo material com o patrimônio daquela família alterava a narrativa. O que eles quiseram transformar em espetáculo de vergonha tornou-se, em instantes,
uma questão de propriedade e responsabilidade. Isso não significava que a vitória era minha. Significava, sim, que o terreno da disputa havia mudado para algo que eu sabia manejar. Senti a mesa sob meus dedos, menos as ranhuras do verniz. A imperfeição no pé da cadeira. Era como tocar numa memória. Eu sabia que um móvel ajeitado tem partes substituíveis, às vezes recuperáveis. Eu sabia também que não se ganha combate com espetáculo. Ganha-se com prova, com paciência de ofício. Minha paciência havia se transformado em ação discreta. E agora, sob o olhar atônito de todos, o que antes era apenas humilhação ganhou contornos de disputa legítima. Enquanto Renshaw conversava, e ele tentava conter o tremor na voz, eu guardava aquela noite como uma peça em fase de decapagem. Cada palavra trocada naquela mesa, cada riso cúmplice, tudo seria analisado depois. Tinha a gravação no bolso, a cláusula no post-nup, a carta de Eleanor no pensamento. Senti uma leve satisfação. Não por vindita, mas por justiça prática. Não queria que se repetisse a ideia de que silêncio é submissão. O silêncio que escolhi era vigilante. Naquele momento, entre o tilintar das taças e o olhar dividido dos convidados, percebi que a cena que eles montaram havia saído das mãos. Um garçom, com um cartão e um pavor justificado, havia rompido a coreografia. E eu, que trabalho com superfícies e trincas, decidi não polir a cena para que charme. Decidi deixar à vista a rachadura, porque só mostrando o que estava oculto, eu poderia reconectar as partes com honestidade. Spencer levantou-se com um movimento que parecia improvisado. Seus olhos buscavam algum aliado. Gordon tentou tomar a frente. Celeste fez um gesto rápido e seco, posto que dominava as cortes sociais como se fosse harpa. As palavras se atropelavam. Alguns queriam negociação ali mesmo. Outros apenas queriam sair rápido de uma mesa que fora manchada de vergonha. Eu, porém, respirei profundamente pela última vez antes de falar. Havia ainda uma parte daquela noite que exigia ser dita com calma. Ainda havia o envelope da tia Eleanor, a carta que eu carregava como um mapa. E a decisão de colocar tudo isso sobre a mesa, não para ferir, mas para restabelecer a verdade. E foi ali, com o ar carregado, entre velas e copos, que escolhi um caminho. Não recuar, não humilhar por humilhação, mas expor com clareza. Eles haviam apostado na plateia. Eu apostei na prova. As palavras que eu iria usar não seriam explosões, seriam peças de uma restauração que eu soube conduzir melhor que qualquer outra naquele salão. Abri o envelope diante deles, porque não havia razão para esconder o que já estava exposto. As dobras rendilhadas da carta de Eleanor eram tão familiares quanto uma mancha de verniz no meu avental. Reconheci a inclinação da letra, as pequenas curvas que ela sempre fazia no T, como se hesitasse antes de riscar a palavra. Não li a carta inteira em voz alta. Menos algumas coisas devem permanecer íntimas. Mas citei os trechos que importavam. A instrução para apontar o que é seu, a lembrança de que propriedade exige nome e registro, e a advertência como quem passa uma lima, de que transparência corrige o acabamento. Ao ouvir as palavras de Eleanor sobre ter verdade na mão, a sala mudou de tom. Não era apenas o gerente com o protocolo, era a voz de uma mulher que havia me legado, não uma moeda, mas uma responsabilidade. Xingamentos velados e olhares cúmplices tentavam retomar a cena, como mãos que tentam polir uma rachadura para esconder a quebra. Eu coloquei a carta sobre a mesa, ao lado do envelope que Spencer havia deixado. Os dois pareciam, naquele instante, instrumentos complementares, um mapeando herança. Outro, gesto performativo. Alguém sugeriu disfarçar, encerrar o incidente com um mal-entendido do Natal. Era a reação clássica. Recobrir a vergonha com riso e voltar a comer. Gordon tentou persuadir o gerente a minimizar o que havia sido descoberto. Era como ver alguém tentar colar um pé solto com pressa e fita adesiva. Suficiente apenas para manter a ilusão por alguns minutos. Perigoso a longo prazo. Renshaw,
de olhar severo Limituse, a dizer que precisava checar os registros e que, até que tudo estivesse esclarecido, não poderia tomar decisões herméticas, o que para eles significava nada mais do que um atraso desconfortável. Spencer Approximus, as bochechas infladas e a voz feita de peças quebradas. Violet, eu não quis. Vamos conversar. Aquelas palavras tinham a mesma textura de verniz barato sobre madeira inchada, uma tentativa de conserto que, aplicada por cima, só tornaria a fissura maior com o tempo. Eu não respondi com uma súplica, respondi com o único recurso que me parecia honesto. Verdade. Você não quis. Você concordou, um silêncio cortou, tão limpo que era quase um verniz seco. Alguns convidados desviaram o olhar, outros, fascinados pela mudança de narrativa, erguiam as sobrancelhas como se encarassem um reparo inesperado. As pessoas começaram a se levantar, divididas entre a pressa de manter as aparências e a curiosidade por ver até que ponto aquela história iria. Beatrice tentou rir. Mason fez um gesto de despejo de responsabilidades. Celeste, controlando a boca como se fosse uma tesoura, simulou surpresa e depois frieza. Mas havia agora uma camada nova entre nós, a possibilidade de investigação. Não era o tipo de coisa que se resolve com um lembrete de etiqueta. Era incômodo, prático, doloroso, menos como lixar uma parte podre até expor a madeira saudável por baixo. Quando a noite terminou, porque precisou, eu saí, não rumo a um recuo, mas a um princípio de ação. Renshaw me acompanhou até a rua, em passos curtos e formais. Ellie, o garçom, que tremia de medo minutos antes, apareceu com um olhar que alternava entre constrangimento e uma calma recém-descoberta. Ele segurou meu braço com um toque quase paternal, como se pedisse desculpas por um erro que não cometeu. Fiz o que achei certo, disse ele, num murmúrio que eu ouvi como um selo. Aquilo me confortou mais do que deveria. Pequenas escolhas de pessoas comuns podem alterar alguma arquitetura social. No dia seguinte encontrei Sarah Jenkins no seu escritório. Sarah era do tipo de advogada que fala com as mãos como eu falo com ferramentas. Precisa-se de precisão e de calma. Não houve histeria entre nós. Houve listagem meticulosa dos elementos disponíveis. O postnupcial com a cláusula de transparência. A carta de Eleanor, a gravação que eu dissera ter no bolso, e o que Renshaw havia confirmado sobre titularidade. Perguntou-me poucas coisas e concordou com outras tantas que eu já sabia, que, se houvesse manipulação de dívidas ou tentativa de transferência irresponsável, aquilo poderia ser revertido através da exposição e de uma ação que buscasse clarificar responsabilidades. Transparência é uma lâmpada, ela disse, e eu gostei da imagem. Ela não resolve tudo, mas permite que se veja o que está sob o verniz. Sarah disse que o próximo passo seria pedir formalmente a auditagem exigida pela cláusula do postnupcial, não com termos jurídicos que ecoam como martelos, mas com oficiozinhos e pedidos de documentos que, quando empilhados, mostram padrões. Também sugeriu ouvir testemunhas, entre elas o garçom menos, e levar a gravação para análise. Deixou-me entender que, em público, a história tem força. Na sala de audiências, a paciência e a prova têm poder. Começamos a trabalhar. Havia um paradoxo interessante. Eu, cujo trabalho era dar nova vida às superfícies gastas, agora lutava para devolver transparência a uma estrutura familiar corroída. A investigação trouxe à tona números e letras secas, porém reveladoras, documentos bancários, registros de garantias e notas de repasse. Mostraram, em seu emaranhado, uma garantia substancial prometida em nome de investimentos que eu jamais soubera existir. Um empréstimo de vulto, pouco menor do que 4 milhões de dólares. Nos registros que vimos menos aparecia amarrado a propriedades que, no discurso familiar, deveriam ser imaculadas. Havia assinaturas e notas com discrepâncias que um perito apontou como incoerências. Traços diferentes, pressão desigual,
cortes na mesma linha, que pareciam indicar sobreposição. Em termos práticos, a mancha não batia com a madeira. Houve um ponto em que a investigação revelou algo que corroía a construção inteira que eles sustentavam. Uma tentativa, pouco sutil, de transferir responsabilidade através de documentos assinados e de uma interpretação conveniente do postinupcial. Não foi um plano escrito com elegância, foi mais um gesto tolo, feito com a pressa de quem pensa que todo problema se resolve com cambalhotas na aparência. Ninguém ali previa o efeito de uma cláusula que exigia olhar por baixo do verniz. Enquanto aquelas provas eram reunidas, Celeste tentou uma abordagem que mostrava o que sua classe realmente valorizava. A gestão da imagem marcou um almoço para esclarecer as coisas, ostensivamente, para evitar espetáculos. Era uma tentativa de limpar a mancha com uma conversa privada. Aceitei o almoço por uma razão simples. Quis que ela dissesse em voz alta aquilo que já dissera, com gentilezas passivas. Quis que suas palavras ficassem registradas em seus próprios termos. Nosso almoço foi num lugar mais discreto, onde as cadeiras não tinham história, e o papel da toalha era branco, sem memórias. Celeste chegou com um sorriso calculado, uma seleção de palavras ensaiadas. Começou com acusações veladas sobre deslealdade e terminações forçadas de casamento. Tentou reduzir tudo a um mal-entendido que poderia ser consertado fora da vista. Ofereceu, num tom que tentava ser conciliatório, alternativas que iam desde um acordo que preserve o nome da família até um pagamento razoável. O que ela queria, em última instância, era que eu aceitasse um acordo que a deixasse intacta em público e que me colocasse num canto com a aparência de culpada. A gravação que levei para o almoço não estava lá para armadilhar, mas para testemunhar. Quando Celeste falou sobre redistribuir garantias de maneira que deixasse claro que eu seria a parte A, arcar com parte das obrigações, eu deixei a gravação correr. Não foi teatral, foi uma medida prudente. Ela não esperava que eu reproduzisse as gravações. Quando a ouvi, virando suas frases como quem dobra tecido, ficou evidente, em seus próprios termos, a intenção de empurrar encargos. Sua reação, ouvir suas próprias palavras gravadas, foi tão poderosa quanto qualquer argumento jurídico. Ela tentou retroceder, mas havia ali uma prova. A voz dela, sem verniz, confessando o plano. Levei a gravação a Sara. A advogada ouviu com atenção e não sorriu. Havia uma espécie de satisfação técnica na sequência dos fatos, menos como a lógica de uma boa restauração, mas nenhuma alegria por expor a dor alheia. A questão que guiava o trabalho era simples: devolver verdade e cobrar responsabilidade. Usamos a gravação como evidência de intenção, os registros financeiros como indicação de responsabilidade e a carta de Elelanar como prova de que meu vínculo com o patrimônio tinha substância histórica e legal. Houve, claro, negociações. Gordon, o patriarca, tentou argumentar que tudo poderia ser resolvido com um acordo privado, longe dos tribunais e da imprensa. Propôs termos que soavam como conserto por cima, pagamentos condicionais, promessas de ressarcimento verbalmente asseguradas por uma família cujo histórico de pequenas omissões agora estava desvendado. Spencer ofereceu novamente frases amassadas de desculpas, que soavam tanto para a plateia quanto para si mesmo. Alguns membros da família, temendo o que a continuidade daquele caso poderia revelar, chegaram a sugerir que eu aceitasse um valor fixo e seguisse adiante. Mas aceitar seria como aplicar verniz sobre uma junta mal feita. Poderia parecer resolvido, mas com o tempo a peça cederia. No fim, a única resposta que me cabia era exigir que se cumprisse a cláusula que eu tinha assinado no postinupcial. Transparência. Pedi uma auditoria dos registros patrimoniais e a segregação das responsabilidades relacionadas ao empréstimo, que fora, supostamente, ocultado. Não fiz chantagem. Pedi que se aplicasse o que estava escrito, porque aquilo era um princípio básico, tanto estético quanto moral. Se pretende exigir de alguém
o preço de uma peça danificada, é justo mostrar qual peça e por que custou tanto. Quando os peritos finalizaram suas análises, a verdade saiu com as facetas de um móvel restaurado sob luz forte. Havia, sim, uma garantia substancial menos aproximadamente 4 milhões de dólares, que fora contratada com promessas e registros omissos. Havia indícios em assinaturas sobrepostas e em folhas numeradas fora de ordem, de tentativas de simular transferências. E havia em documentos do Trust Concord um mecanismo que indicava que certas decisões precisavam de transparência que, no processo de Spencer, não fora observada. Traduzido em termos práticos, a tentativa de atribuir a mim uma responsabilidade que não me pertencia encontrou, nas provas, sua contradição. Foi um golpe moral descobrir que o homem que eu escolhera para partilhar a vida tentara, não com violência, mas com cálculo, empurrar-me para fora enquanto manteve as vantagens. Chegou a um ponto em que a expressão domesticado parecia patética. Não fui a mulher que deixou que passassem por cima de sua história. Eu havia guardado ferramentas, não para ferir, mas para provar. Houve um momento, no meio desse emaranhado de papéis e vozes, que ficou para mim como uma peça de madeira recuperada, cujo nó conta a história da peça. Ele voltou a me procurar, não por necessidade de testemunhar, mas por humanidade. Trouxe um bilhete impresso com uma declaração simples. Vi o que houve e decidi dizer a verdade. Naquele papel, ele descreveu o que vira naquela noite. Não apenas o cartão, mas o tremor em seu próprio gesto. O receio de ser coagido a fazer de conta. Era uma explicação simples, honesta. Quando a humilhação vira espetáculo, raramente lembramos que há pessoas pequenas entre os móveis grandes. Ele não era uma peça decorativa. Era um artesão de um momento. Sua escolha foi a rachadura que permitiu entrar luz. A pressão sobre a família aumentou. O que antes era assunto interno ganhou repercussão discreta em círculos que, por costume, alimentavam e protegiam certas falhas. Antes que as coisas se tornassem teatros maciços, houve negociações formais, propostas que buscavam limitar a exposição, propostas que, no mundo em que sempre viveram, valiam mais por silêncio do que por justiça. Eu recusei as ofertas que me pediam abdicar de investigação em nome da paz. Não porque eu quis vingança, mas porque quis que a estrutura não repetisse a mesma falha com outras pessoas. O ponto culminante foi uma sessão de mediação precipitada, menos organização de formalidades, e rostos tensos, em que as peças se alinharam como em uma gaveta de ferramentas. Havia advogados, documentos e a presença de um mediador que fazia bem o seu trabalho, traduzir as emoções em termos práticos. Celeste tentou minimizar, argumentando que atitudes haviam sido mal interpretadas. Spencer, sob pressão, acabou admitindo omissões que ele preferira chamar de erros de cálculo. Não foi uma absolvição pública, foi sim uma exposição. E a exposição, quando respaldada por provas, tem a propriedade de transformar consciências. O resultado prático foi que a tentativa de transferir responsabilidade sobre as garantias bancárias recaiu sobre quem a promovera. Em termos simples, os papéis que tentaram me incluir em obrigações que eu não subscrevera foram questionados e, ao se demonstrar que certas assinaturas e condutas não tinham coerência, a responsabilidade foi revertida. Spencer permaneceu com a obrigação que tentara ocultar, não com o luxo de se livrar dela menos, e perdeu, em termos de imagem, o pequeno benefício de sua manobra. A casa menos a casa que eu supunha que haveria de me expulsar, permaneceu fora de uma manobra de transferência. O Trust Concord, cuja função era preservar a herança de Elelanar, revelou-se, finalmente, como uma peça legítima que não poderia ser usada como uma cortina para esconder dívidas. Não foi um triunfo estrondoso. Não houve cenas cinematográficas com repentinas falências e deserdamentos dramáticos. Foi antes uma série de decisões técnicas e morais que desfizeram uma tentativa de leitura conveniente. Em linguagem que meu ofício aprecia o desficemos a cola mal aplicada, expusemos a junta corroída,
e deixamos que a madeira respirasse antes de colar de novo. Essa descrição pode soar calma demais para quem sonhava com explosões, mas a restauração verdadeira raramente tem grandiloquência. Menos ela tem método. Depois que a poeira das negociações baixou, houve a peça final. A oferta pública de reconciliação por parte de Spencer, feita em ondas curtas e molhadas de arrependimento. Vamos consertar isso juntos, disse ele em voz que tentava conjugar passado e futuro. A ideia de consertar juntos soou, para mim, como um verniz sobre pregos soltos. A dignidade que eu tinha costurado em silêncio não seria vendida com palavras de ocasião. Eu recusaria a reconciliação, não por rancor, mas porque consertar significa para mim reconhecer quem faz o trabalho. E eu não queria que ele ocupasse o papel de parceiro quando, por ação própria, havia violado a confiança interna da nossa aliança. Recusei. Disse isso com a mesma calma com que recuso um excesso de lixa. Necessário, mas não cruel. E não fiz disso um espetáculo, não precisava. Tinha em minhas mãos um espólio que me pertencia por direito. Não só as propriedades que a tia deixara, mas a integridade do trabalho que ela me legara como método e ética. Saí daquela casa convertida em tribunal de mesa com o que sempre fora de valor para mim. Minha história intacta e a certeza de que não me venderia por paz simulada. Foi um processo longo, e a cidade, que alimenta rumores como serragem, é alimentada por pó. Falou, mas eu não quis transformar aquilo em exibição. Recusei entrevistas que queriam vampirizar dores alheias. Aceitei apenas o que era necessário para proteger o que a comunidade de negócios perguntava. Que seus contratos e sua reputação não fossem usados como moeda para trapaças interioranas. Havia ali um componente mais amplo. Proteger a ideia de que propriedade e responsabilidade andam de mãos dadas. Nos meses que se seguiram, organizei algumas mudanças práticas na minha vida. Vendi certos ativos que me pareciam pesados demais para carregar, não por necessidade, mas por escolha menos, e investi naquilo que sabia fazer. Restauração, hotelaria, bem administrada e espaços para ofício. Abri, em mundos imóveis que herdara, um pequeno ateliê, hotel, um lugar onde mesas resgatadas da ruína conviviam com hóspedes que valorizavam peças com história. Era, nas entrelinhas, um gesto simbólico, construir um espaço onde o passado é honrado e a transparência é mais que uma cláusula, é prática. No primeiro dia em que pousei minhas ferramentas naquele novo ateliê, senti algo que há tempos não sentia. A leve palpitação de quem reencontra sua vocação. Tocar a madeira, passar a lixa, no nó que teimava em aparecer, misturar, cola com técnica, olhar um pedaço e imaginar sua nova vida. Menos tudo aquilo era, para mim, redenção prática. E não porque precisava mostrar nada para ninguém, mas porque minha vida é feita de restaurações. Cada móvel entregue à tua oficina é uma promessa cumprida. Houve pequenas cenas de reconciliação com pessoas que, naquela família, não haviam compactuado de tudo. Ellie apareceu uma tarde, trazendo uma peça que precisava de conserto. Trouxe também um bolo simples, feito por sua mãe, e um bilhete escrito à mão. Não conversamos sobre os grandes acontecimentos. Trocamos confidências do trabalho, preferências por tipos de cola, o modo certo de tratar vernizes antigos. Em sua maneira recatada, ele disse: "Obrigado por não ter me usado como desculpa." Respondi com um sorriso, pequenas vindas, pequenas reparações. Não era revanche, era reconhecimento. A história, porque é humano contar, seguiu sua trilha em rodas diferentes da cidade. Algumas pessoas condenaram, outras desculparam. Mas o que continuou firme foi a minha decisão. Não voltar para um relacionamento que tentou me colocar como bode expiatório. Meu fim não precisava ser uma vitória ruidosa. Podia ser uma vida reconstruída, simples e exata. Trabalhei com Sarah para ajustar as cláusulas do trust e criar mecanismos de proteção para uma estrutura que Elelanar. Na sua simplicidade prática, sempre imagineara que uma herança fosse um meio, não um fim. Que
quem a recebe tivesse deveres além do usufruto. O que trouxe mais paz foi o modo como reconstruí minha rotina. Mantive o contato com alguns hóspedes, com artesãos e com amigos que entendem o valor do silêncio produtivo. Organizei workshops para jovens que queriam aprender a restaurar móveis, como uma maneira de transmitir o ofício que me salva. Em uma dessas manhãs, ao ver uma jovem esticar a estopa contra uma superfície, senti a presença de Elelanar em mim, não como um fantasma, mas como um conselho. Trabalhe com honestidade, mostre os encaixes. Quando penso naquela noite que deu o nome da minha história para tantas conversas, lembro mais da textura do lenço que usei para limpar a taça do que do choro ou da gritaria. Lembro-me do som mínimo de um cartão sendo deslizado de mãos trêmulas. Lembro-me do olhar de Halle. Lembro-me do gerente que, diante de uma peça de papel e de um plástico preto, decidiu seguir protocolo. Lembro da carta dobrada de Elelanar e de como sua simplicidade foi um instrumento mais decisivo que o orgulho de uma família inteira. Houve uma audiência final, de caráter administrativo e com presença de advogados, que validou o que já avançara. A tentativa de me empurrar para fora da responsabilidade não prosperara. As garantias, indevidamente atribuídas, foram singradas para quem as contratara, e o Trust seguia com as proteções necessárias para utilizar seus ativos de maneira transparente, em linguagem sem fórmulas. Isso significava que a arquitetura que me ameaçara fora reparada. Não houve falência pública, não houve humilhação espetacular contra ninguém menos. Pelo contrário, houve uma responsabilização que evitou que outros pagassem o preço pela falta de honestidade de alguns. No fim, quando as luzes de Natal do ano seguinte acenderam pela cidade, não participei de jantares em salões que cheirassem a verniz velho de oligarquias. Em vez disso, organizei um jantar pequeno, com pessoas que gostam de café forte e de mesas rústicas, menos aquelas que contam histórias. Tive companhia de pessoas simples, algumas jovens que aprendi a ensinar. Ellie apareceu com um sorriso tímido. Spencer não esteve presente. Não houve necessidade de mostrar que eu estava melhor. Era evidente, minhas mãos guardavam calos de quem trabalha, meu olhar, a serenidade de quem não mais aceita concertos por cima. A reviravolta não foi somente material, era também moral e estética. A cada móvel que restaurava, eu sentia que consertava algo em mim. Há uma alegria contida em alinhar juntas, em aproveitar peças com história, em devolver um tampo que serve novamente. Em cada projeto, lembro de Elelanar me dizendo: não esconda a ferida, trate-a. Vai durar mais. Aprendi que a honestidade, mesmo quando dita em voz baixa, faz mais barulho do que qualquer escândalo forçado. Algumas semanas depois, recebi uma carta formal de Gordon. Era uma tentativa tardia de pedir desculpas com a elegância que os arrependimentos públicos têm quando não são acompanhados por justa ação. Lia como se examinasse um móvel, com uma tinta nova, com atenção, sem pressa. Apontei para meus dedos as marcas da lixa enquanto respondia. Não queria arrastar nenhum dos meus passos com raiva. Respondi com a mesma clareza com que disponho ferramentas. Obrigado. Não aceito reconciliação, desejo que cumpram as obrigações que assumiram. Foi tudo, nada decorado. Sei que esta história poderia ser contada de modos diversos, menos com maior claridade jurídica, com mais ruídos midiáticos, com discursos inflamados, mas prefiro manter a linha simples que Elelanar me ensinou. Justiceiros proclamam, restauradores trabalham. Eu escolhi restaurar não só móveis, mas a ordem justa que se espera numa família, numa cidade, num pequeno comércio. Se há algo que aprendi, é que, muitas vezes, a melhor virada não é uma vingança espetacular, mas uma série de procedimentos corretos que devolvem a quem tem direito aquilo que é seu. Há dias em que passo pela Waverly House, sem entrar, olho as janelas e penso nas camadas de história acumuladas ali. Não sinto rancor, sinto reconhecimento de que, por sorte ou por mérito, guardei uma chave que me permitiu devolver às coisas seu sentido. Talvez o que mais me surpreenda seja a sutileza da justiça prática. Um garçom que hesita, um gerente que verifica, uma carta de uma tia que foi mais sábia
do que as cortinas. Nada disso teria acontecido se eu tivesse cedido ao impulso de partir em silêncio. Meu orgulho não foi público. Foi do tipo silencioso que segurou uma lixa com firmeza. Quando fecho a porta do meu ateliê, ao anoitecer, há um momento em que eu me volto para as peças que pulei ao dia, banquetas consertadas, tampos selados, gavetas que voltaram a correr. Toquei uma delas hoje e pensei na noite em que Spencer me entregou o envelope. A diferença entre então e agora não é só material. É que aprendi a ver onde há junta frouxa, a localizar a origem da podridão e a decidir se conserto ou se substituo. Minha vida, pela primeira vez, desde que entrei naquele casamento, tem mais escolhas. E se alguém perguntar o que mudou quando a sogra riu e o garçom mudou tudo, a resposta é simples. A dinâmica daquela noite virou a faísca de uma restauração. Não porque desejei vingança, mas porque optei por respeito. Restituí minha dignidade e mantive a denotação do que significa assumir responsabilidade. E no fim, o que agradeço é a clareza que me foi concedida, menos a mesma clareza que me permitiu, com as mãos cobertas de poeira de lixa, reencontrar a minha arte e a minha independência. Se esta virada te surpreendeu, comenta de onde está assistindo. E se gosta de histórias sobre gente que decide consertar ao invés de esconder, inscreve-se para ouvir outras assim. Eu vou agora para a oficina menos. Há uma mesa antiga que espera a minha atenção, e há algo de profundamente sagrado em pegar uma lixa e saber que cada passada é uma chance de restaurar.